Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o programa Mais Saúde na tela da NTV. Você que acompanha aí na sua televisão através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, no nosso site e também no aplicativo da NTV. Baixe aí no seu smartphone, no seu iPhone e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. O Mais Saúde de hoje está super especial, sempre feito para vocês, com vocês e junto com vocês. São 31 anos ao seu lado e hoje, de cara nova, num formato inovador, diferente, mas sempre contando com a sua participação. E o nosso lema continua o mesmo. O programa está aberto, o nosso consultório está aberto para você participar, mandar aí a sua mensagem. Aproveite então, porque aqui a consulta é grátis. Antes da gente trazer o nosso primeiro convidado do Mais Saúde, eu gostaria de agradecer, embelezando a nova cara do Mais Saúde, sempre com a gente para fortalecer o nosso programa, embelezar ainda mais. Gostaria de agradecer a Lurdinha lá da Polo Floricultura, a família da Polo Floricultura, sempre presente aqui no nosso programa. Esse é um belíssimo arranjo de Zamioculca, isso mesmo, Zamioculca. Esse arranjo e outros mais você encontra na Floricultura Apolo, tradicionalmente na Major Gotti, no coração de Patos, atendendo você no telefone 3822-2200. Um abraço para Lurdinha e toda a família da Apolo Floricultura. O nosso muito obrigado por contribuir aqui com o nosso programa. Bom, o Mais Saúde de hoje, como eu disse, está recheado com assuntos e temas importantes. A gente vai falar de precauções, de prevenção, vamos falar de estética e o nosso primeiro convidado, eu tenho a honra e o prazer de receber, inaugurar aqui o novo Mais Saúde, está comigo aqui no estúdio para um bate-papo super bacana, o cabeleireiro profissional Luciano Salchi. Luciano, seja bem-vindo aqui ao Mais Saúde, prazer conhecê-lo. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, participar dessa inauguração e obrigado a todos também. E o programa ficou bacana. Quero mandar um abraço aqui a toda a produção, né, da NTV, por estar sempre inovando, sempre se adequando aí às tendências, e a gente vai levar o melhor programa cada vez mais para vocês, com muita qualidade e com muita transparência, convidando você a participar com a gente no WhatsApp que está aí na sua tela. Mande a sua mensagem. A gente vai falar de prevenção e a gente vai falar também sobre os cuidados que devemos ter, né, com químicas e principalmente você que passou aí na pandemia, Covid-19, você que teve dengue ou outra infecção e acabou tendo, né, problemas com a sua estética capilar, com o seu cabelo, quedas principalmente. O profissional, quem tem autoridade aqui no assunto, que vai responder pra gente. Isso acontece mesmo, principalmente quem teve a Covid-19, dengue ou outras infecções? Isso, então, durante a Covid, aconteceu muitos casos de clientes chegar após a infecção, ter queda de cabelo. E toda doença inflamatória, toda doença que leva esse processo de inflamação celular, ele acaba levando a queda do cabelo. E geralmente essa queda está associada depois de 2-3 meses após a inflamação. E eu até comentei referente à questão da dengue, principalmente a dengue, que a gente teve aquela fase mais intensa, né? Que tivemos vários quadros de pessoas com dengue, né, na região, e Covid ao mesmo tempo. E teve clientes que tiveram tanto dengue quanto Covid na mesma época. Então, por exemplo, o apresentador, tive essa infelicidade, assim, que eu acabei de ser acometido pela Covid e veio 15 dias depois a dengue. Você chegou então a pegar os dois quadros. Infelizmente, são dois quadros que são altamente inflamatórios. Então, após esse quadro de inflamação, que geralmente ele ocorre entre 2-3 meses, ela vem associada ao quadro de queda. Isso porque a dengue, principalmente a dengue e a Covid entre tantos, né? Na verdade, ela é mais sistêmica. Ela acaba afetando todos os órgãos. E aí, nessa capacidade maior dela, ela acaba desenvolvendo uma das doenças que chama eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno, ele é associado sempre a quadros inflamatórios, tanto da dengue quanto da Covid.
Isso depois tem cura, tem um tratamento, ou ele persiste para sempre isso? Não, então, o que a gente tem que ter cuidado nessa fase? Porque o eflúvio telógeno, nesta fase, ele é agudo. O que a gente tenta fazer tanto dentro da parte do consultório quanto dentro do salão, eu sou também terapeuta capilar, faço hoje pós-graduação em tricologia cosmética. Então, o que a gente consegue fazer dentro do consultório? É trabalhar esse processo inflamatório. Então, no início, a gente entra com protocolos anti-inflamação, e aí, pós essa fase de inflamação, que a gente vai remediar ela, voltar um pouco atrás, a gente começa a trabalhar com a parte de extensão, que é de desenvolvimento folicular. Então, assim, a gente passa várias etapas e aí nesse processo a gente acaba estancando essa queda que vem constante por conta do eflúvio telógeno. Muito bem, vamos convidar o pessoal de casa a participar aqui com a gente, que a gente está falando de tratamento capilar, de doenças, quedas, é um assunto importante, e quando a gente fala aqui, né, estou conversando com o nosso convidado, quando a gente fala um pouco de estética aqui no programa, o pessoal de casa se empolga mais, então quero convidar você aí do outro lado a mandar aí através do nosso WhatsApp a sua pergunta. A gente está falando sobre quedas, mas se você tiver outra dúvida, né, outro tema, pode ficar à vontade, que o programa é feito aí para vocês. Bom, você disse sobre o tratamento, usar anti-inflamatórios. Como é que vocês usam isso? São através de cápsulas? É injetável? Isso. Essa parte de medicamentosa, na verdade, ela é direcionada pelo dermatologista. O que eu, terapeuta capilar, eu posso mencionar para ela dentro do consultório? É trabalhar com laser, que ele trabalha diretamente nível celular. Então, a gente acaba, através do laser, a gente abaixa já esse quadro inflamatório. Trabalho com autofrequência, trabalho com óleos essenciais e óleo vegetal, que também a gente acaba direcionando óleos essenciais que trabalham também nessa parte de inflamação e também o estímulo de crescimento, que é o que mais teme pra gente, né? Porque quando a cliente ela chega vindo desse quadro, tanto da dengue quanto da Covid, ela acaba levando para um estado maior, que a gente chama isso de agudo. E a nossa preocupação dentro do consultório do salão é que isso não se torna crônico, que é o que a gente viu muito em pacientes pós-Covid. Principalmente aqueles pacientes que eles ficaram há muito tempo hospitalizados. E esse paciente, ele após a exposição de 3 a 4 meses, ele começou a desenvolver essa queda aguda, passou dos 6 meses de queda, onde ele entrou no quadro clínico crônico. E isso a gente tem que redobrar a atenção, porque aí ele pode levar muito mais tempo e até acometer regiões muito maiores do couro cabeludo. Luciano, e esse quadro crônico que você detalhou aqui, ele persiste por quanto tempo? Então, média? Então, isso não existe, a gente não consegue ter uma mensura, por conta que quando ele entra no quadro crônico, ele pode levar de 1 ano, 2 anos, até o profissional ele trabalha constantemente nesse desenvolvimento de estímulo para que ele possa voltar para o quadro natural, que é a fase anágena do fio. Porque a gente sempre, quando a gente fala, eu até comentei com você que a doença que acaba desenvolvendo chama eflúvio telógeno, e a fase anágena, que é o de desenvolvimento do fio. Então, o que a gente tenta trabalhar o tempo inteiro, constantemente, é que ele volte para a fase de desenvolvimento da estrutura do fio. E até aproveitar a oportunidade, sim, claro, e falar um pouquinho, porque a gente acabou focando na dengue, na Covid, mas teve muitas pessoas que, por exemplo, as pessoas que passam por uma cirurgia. Hoje, inclusive, dentro do salão, uma cliente, ela colocou um DIU, que é o de Mirena. A gente tem alguns outros tipos de DIU, e o tanto DIU de cobre quanto o DIU Mirena, ele também pode levar à queda do cabelo. E isso poucas pessoas sabem. Às vezes a cliente, ela coloca esse DIU, com o passar do tempo ela começa a perceber que ela está tendo uma queda significativa, ela passa pela etapa da fase aguda e ela entra na fase crônica, e isso aí pra gente é mais perigoso, né? Porque aí essa fase crônica ela leva muito tempo
tempo, até para reverter esse quadro. Mas o tratamento é o mesmo, anti-inflamatório, é bem parecido? O tratamento é o mesmo, só que aí em conjunto com o profissional, eu falo que até na fase aguda, dependendo do nível de queda que essa paciente ela possa estar passando, a gente acaba direcionando ela também um trabalho em conjunto, até com psicólogos. Por exemplo, a fase da Covid. A Covid foi uma época que muitas pessoas, além da ansiedade, né, ela acabou perdendo emprego, as coisas fecharam, e isso aumentou o nível de ansiedade desse paciente, e ele, por consequência do estresse, ele também levou à queda, que é outro fator que muitas das pessoas hoje em dia desconsideram, que é o estresse e a ansiedade. E hoje a gente vê muitas pessoas dentro desse quadro. E a ansiedade e o estresse também levam à queda. A gente faz todo sentido, porque me lembro bem que antes de se falar em Covid, né, nessas doenças, a gente ouvia muito se dizer quando tinha perca, né, queda capilar, a perca de cabelo, falava, meu estresse diário, eu estou muito estressado, eu estou muito nervoso. Então faz jus a isso, esse comparativo. Exatamente, faz todo jus, porque com a ansiedade você acaba elevando também o nível de estresse celular, que é o que a gente sempre tenta trabalhar a nível celular, que é onde que a gente vai trabalhar com o processo desinflamatório, e aí aumentando esse nível de inflamação a gente acaba atingindo o nível folicular. Muito bem, Luciano, e esse tratamento e a queda, ela envolve desde crianças a idosos, a meia-idade, homens, mulheres? Infelizmente não existe idade. Ela pode ser acometida por todas as idades, inclusive criança. Tanto é que teve crianças na Covid que tiveram a Covid bebê, que ela também teve a queda pós-inflamação. Infelizmente, porque é um processo muito celular. Então, inflamou a célula, naturalmente isso vai inflamar o folículo e esse folículo vai ter a queda posteriormente. Muito bem, bem explicado, que realmente quem tem autoridade e conhecimento no assunto pode falar sobre isso. Luciano, e você disse sobre o DIU também, né, que algumas pessoas, depois de colocarem o DIU, também tem a queda de cabelo. Tem mais alguma outra doença ou algo que acontece no organismo que também contribui para a queda? Eu falo que eu comento com as minhas clientes que é o seguinte, o cabelo, ele é um sinalizador. Sempre que tem, ao passar do tempo, você começa a ver consideravelmente ter uma queda de cabelo, ela está ligada com alguma coisa que está acontecendo no seu organismo. Então, assim, a gente tem as doenças inflamatórias, a gente tem as doenças autoimunes. Um tempo atrás, um dia eu estava conversando com uma cliente minha, eu vi uma manchinha no couro cabeludo dela e eu pedi que ela entrasse em contato com um médico, com um reumatologista, e no final ela descobriu que ela tinha uma lúpus, que é uma doença autoimune. E as doenças autoimunes, elas são todas inflamatórias. Então, a gente tem uma gama de doenças. Você vê, com o estilo de vida a gente já inflama o couro cabeludo. Então, se a gente tem esse indicador... Estresse, né, se com estresse, e eu até brinco com as minhas clientes, eu falo, olha... Presta atenção no seu cabelo, porque ele vai dizer como que você está por dentro. Porque ele é, de fato, um indicador. Muito bem, vamos então chamar o nosso intervalo rapidinho. Você aí de casa, não sai daí, não aproveita, né? A gente está falando de doenças, de queda de cabelo, mas você pode aproveitar a presença do profissional para mandar a sua pergunta, fique à vontade. Vamos girar então o nosso rápido intervalo. O Mais Saúde volta já já aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV, canal 8.1 digital e nos nossos canais, através do aplicativo, Facebook e no nosso site. Participe com a gente e a gente volta o nosso bate-papo com o nosso entrevistado de hoje, que é profissional, é cabeleireiro, e a gente fala com o Luciano Salk. Falamos de quedas de cabelo durante algumas doenças. Isso. Vamos estender o nosso bate-papo aqui, Luciano, aproveitar, né, a sua presença e sua boa vontade e contribuir com o pessoal lá de casa e convidar você aí do outro lado a participar com a gente, mandar aí a sua pergunta. Aproveita, é o último bloco aqui da participação do nosso convidado. Vamos falar sobre bonés também, chapéu, bonés, acessórios contribuem para a queda de cabelo. Isso é mito ou é verdade?
Ele é verdade. O que acontece? Na verdade, a gente tem que associar vários fatores. O boné, ele para alguma forma, ele te protege, que o benefício do boné é justamente esse. Mas, por exemplo, o cara que ele usa o boné com o cabelo molhado, ele sai do banho, ele coloca. O cara que ele usa bastante produtos no fio, por exemplo, eu que sou cacheado, eu acabo usando bastante produtos para cachear e eu coloco o boné logo depois, eu acabo abafando essa região. E o couro cabeludo, a gente sabe que ele tem um conjunto de micro-organismos que fazem parte dessa microbiota do couro cabeludo. Então, se a gente associa todo esse conjunto de micro-organismo e eu ainda coloco o boné, eu acabo intensificando até mesmo a queda. Que eu estava até conversando com você no intervalo, falando sobre pacientes que têm a alopecia androgenética, que é uma característica tanto em homens e mulheres. O que é androgenética? A alopecia é uma queda. E a androgenética é um fator que essa pessoa herda tanto do pai quanto da mãe. Era isso que eu ia te perguntar, quem tem queda, quem é calvo, né? Hoje, esse palavreado calvo tá até na moda hoje, tá em evidência. É uma questão hereditária? Se for pela alopecia androgenética, sim. Ela é um fator hereditário, é 50% tanto da mãe quanto do pai. E essas pessoas, ela já tem esse início de queda, ela geralmente já inicia ali no processo da adolescência, que é quando a fase hormonal, que a gente tem 3 fases durante a nossa vida que a gente tem picos hormonais. E é nesse da adolescência que ela acaba atingindo para quem tem o fator androgenético. Existe um hormônio que quem tem androgenético que chama DHT. Esse hormônio, ele começa, a partir da adolescência, ele começa a afinar o cabelo. E aí quando o cara, ele não percebe durante a vida dele adolescente, ele entra na fase adulta, ele já tem um caminho já de perca de densidade já característico e intenso. E aí existe sim tratamento, até eu estava conversando com você agora no intervalo, a gente tem tratamento que são os estimuladores de folículo, porém o principal a gente tem que trabalhar com essa questão do DHT, que é esse hormônio que leva à queda com o passar do tempo, que é conectado com a parte genética, ou seja, isso é dele e ele leva isso durante a vida dele inteira. É importante você falar sobre tratamentos para recuperar, né? O cabelo, vamos falar no linguajar popular, isso. Porque hoje a gente vê tanto na internet, nas redes sociais, que através de micropigmentação, aplicações, o que você indica para que realmente revitalize aí a nossa beleza capilar? Então, o que eu sempre indico é que... São tantas, não sei se você tem acesso a isso, acredito que sim, já viu, são tantas práticas alternativas que existem, nem sei se todas são eficazes, corretas. O que a gente tem que tomar cuidado nos dias de hoje é esse excesso de informação, e porque hoje o mundo praticamente ele está todo conectado com a internet e aí acaba surgindo influenciadores, pessoas que são pagas para falar sobre determinados produtos, só que infelizmente nem tudo é bom. E aí, neste caso, a gente tem que tomar cuidado porque, principalmente eu não sei se você chegou a ver, acho que você até comentou, que é a tatuagem no couro cabeludo. Isso. Por exemplo, se futuramente ele for um paciente que ele tem alopecia androgenética, esse fator genético, ele não vai poder fazer o transplante, porque aquele pigmento que foi colocado naquela região na hora do transplante pode afetar a fixação do folículo. O melhor que você indica é o transplante capilar. Eu acho que o transplante, vamos dizer que ele é a última fase. A gente hoje tem, sim, dentro do consultório, a gente tem tratamentos que a gente estimula casos, dependendo do nível de grau que essa... Existem outras alternativas, sim, até chegar ao transplante. Existe bastante. O transplante é uma via, só que existe outras, por exemplo, tanto com laser quanto LED. Qual que é a mais prática, mais usada nos dias atuais? Atualmente é o minoxidil e a finasterida, no caso. Minoxidil é um remédio. Ele pode ser tanto oral quanto aplicável, né? Loção. Que é um líquido, né? É um líquido que você aplica o minoxidil. É o que pode ser usado na barba também? Também tem, inclusive hoje... E funciona de verdade, Luciano?
funciona na região que já tem folículos para você estimular. Porque hoje, que eu estava comentando dos influenciadores, das pessoas hoje no meio virtual. O cara, ele quer vender um produto que ele fala, que ele promete que se você passar naquela região, o fio ele vai desenvolver. Infelizmente, isso não acontece. Para aquele fio desenvolver, ele vai ter que ter um folículo, nem que ele esteja ainda naquela parte enraizada, para você estimular e ele sair. Aí sim. Por exemplo, hoje a gente tem muitas pessoas atletas, por exemplo, pessoas de academia que usam hormônios. O hormônio, ele é um estimulador. Tanto é que tem mulheres que usam hormônio, ela acaba crescendo pelo no corpo. Assim como o homem. O cara nunca teve pelos nas costas e ele começa a trabalhar com essa parte atlética, com hormonal, ele acaba desenvolvendo esses pelos em algumas regiões. Mas aquela região já tinha, que a gente chama ele de baby hair, que é um cabelinho bem fininho, que geralmente é aquele cabelo... Sabe quando você olha assim, ele é loirinho, fininho. Se você estimular ele se torna uma barba, porque ele é um fio que está presente ali. Só que, infelizmente, dentro da internet hoje, eles acabam indicando coisas que é o que nós sempre batemos nessa tecla aqui no programa, Luciano, e a gente conversou isso em off, vale salientar, em todos os programas eu faço questão de salientar sobre isso, das pessoas que compram sonhos, são enganadas, apesar de perder o dinheiro, isso é o de menos, acabam complicando e levando problemas para a sua saúde. É importante o profissional sempre falar sobre isso. Exatamente, porque é aquela coisa de prometer a cura ou o milagre, que infelizmente você vai estar investindo um valor considerável, inclusive, e sem zero resultado, porque você não tem nada para você estimular. E aí, nesse caso, que, por exemplo, toda vez que o paciente chega para mim, eu entro com a análise de tricoscópio, que é uma câmera, que eu vou ver a nível microscópica mesmo, e aí eu vejo se ali a gente tem existe um negócio que chama quelógeno, ou osteoquelógeno. Esse ósseo é onde ele vai me dizer se eu tenho fio ou não, para poder trabalhar, estimular e desenvolver esse fio posteriormente. Conta pra gente aqui, por curiosidade, então, Luciano, como é que funciona? Você aí de casa que tem dúvidas e ainda não aceita aí, né, que é calvo, você que tem problemas com queda, você que quer melhorar, quer implantar aí, fazer um tratamento capilar, você chega lá no seu salão, no seu consultório, como é que funciona desde o atendimento? Então, agenda a consulta. Essa consulta, ela vai passar por mim. Na primeira vez, a gente vai fazer a análise no tricoscópio. Vamos descobrir o que aquele paciente está passando naquele momento. Se ele é um fator genético, que é o alopecia androgenético, ou se de fato é uma causa por processos inflamatórios ou até medicamentoso. Tanto é que dentro da lâmina, eu sempre pergunto se a cliente, até mulheres, por exemplo, se ela tem silicone, se ela tem algum tipo de silicone, independente. Quando a gente fala mulher, a gente acaba diretamente pensando no seio. Em qualquer região. Mas em qualquer região, se ela tiver, porque isso também é um fator que pode levar ao eflúvio. É por isso que a gente fala, o bom profissional sempre. Sempre. E aí passa por essa fase, né, da consulta, a gente monta um protocolo. Dentro desse protocolo vai depender do nível de queda que esse paciente tiver, né? Na verdade, a doença que essa pessoa estiver passando, porque a gente tem muitas doenças hoje dentro do couro cabeludo. Desde a dermatite... Mesmo que seja hereditário, né? Mesmo que, principalmente a hereditária, porque eu falo que os pacientes do fator hereditário, ele eternamente ele tem que fazer tratamento, infelizmente. Ele trata durante um tempo, descansa, geralmente uns 6 meses, que eu faço até com alguns dos meus pacientes hereditários, trabalhar com ele durante 3 meses, descansa 6 meses, porque isso vai ser eterno. Ele tem esse hormônio que passa por processo de afinamento. E aí a gente monta um protocolo direcionado. Até aquela cliente, por exemplo, hoje essa semana que passou, chegou uma criança que ela estava com piolho. E o piolho, a gente não deixa de ser algo que a gente tem que tratar. E hoje dentro da escola eu até estava brincando com a mãe da criança, que eu falei, gente, eu já tinha muito tempo que eu não via piolho dentro das escolas. Né? A gente até assusta quando a gente fala piolho, né? Exatamente. E existe e deve ser tratado, porque isso pode levar a outras doenças para a própria criança mesmo. E fechamos um diagnóstico e montamos um protocolo que ele pode durar de 6 aplicações até 12 aplicações. E para quem hoje a gente também vê super na moda, e são várias alternativas, né? Quando a gente fala de estética, o ser humano está cada vez à frente. Tem um lado bom, um lado positivo disso, que é a tecnologia
cirurgia a favor da saúde, quando é de fato profissional, reconhecida, né, pelos órgãos competentes, mas a gente vê também as pessoas hoje colocando implante, né, que a gente chamava de perucas e tal. Hoje tem muito isso também. Tem, e até a questão da... A gente tem que tomar cuidado um pouquinho, que é a questão de cola, né? Porque você está trabalhando com um nível... geralmente o cara que ele chega nessa fase de colocar o implante, eles raspam, né? Tem um material próprio para isso, que foi desenvolvido para ser colocado no couro cabeludo. Já agora eu vou falar de nível celular. Se esse cara, ele pretende futuramente ele fazer alguma cirurgia, que é fazer o transplante, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse implante, nessa cola, porque imagina, lembra que eu comentei com você a questão do boné? Ali ele está tampando aquela região. Assim é o implante também. O implante não, na verdade é uma prótese, né? Que a gente coloca no couro cabeludo e tem. Apesar que aquilo foi desenvolvido para aquele couro cabeludo. Porém, ali você está abafando um folículo que pode futuramente comprometer até a nível de transplante. E eu até comentando mais um pouquinho, Patos de Minas recentemente ganhou 2 grandes profissionais para a questão de transplante. Antigamente o pessoal ia tanto para Uberlândia, Brasília. Hoje a gente tem tanto a doutora Patrícia e o doutor Júlio. São 2 excelentes profissionais que hoje... Já vamos fazer o convite para eles estarem aqui no programa. Já fica aberto aí para os doutores participar. Exatamente. Que é um assunto super em alta. Eu, principalmente, no meu algoritmo da internet, está sempre sobre implante. E sempre. Até porque o apresentador, né, tá precisando também. E hoje até que as pessoas quebraram muito esse preconceito do calvo, da calvície, né? Eu acho que porque como cresceu muito essa questão estética no Brasil, o Brasil ele sempre foi diferenciado na questão estética, mas o homem ele sempre foi o cara que sempre ficou atrás, porque a gente vive num país um pouco machista, né? Então, aquela questão cultural, com o passar do tempo, foi quebrando barreira e hoje o homem ele quer fazer o implante dele, está usando bons produtos. Se você perceber, hoje você vai na barbearia, o cara já te vende o creme para barba, o creme para cabelo, a pomada que é para finalizar. Então, assim, o homem hoje ele ficou mais vaidoso. Então, a gente encontrando essas ferramentas corretas, a gente tem só... Claro, as ferramentas, os produtos, profissionais. Sempre com os profissionais. Você aí do outro lado não esquece disso. E é por isso que tivemos a honra de bater um papo com você, o Luciano Salk, é isso? Exatamente. Luciano Salk, aonde te encontra? Vamos lá, vamos vender o peixe, pessoal que está em casa, quer te conhecer, quer conhecer um pouquinho mais do seu espaço, aonde você atende, como é que faz para te encontrar nas redes sociais, para trocar uma ideia com você. Perfeito. Bom, eu atendo no salão que chama House of Color. Ele fica no Jardim Paraíso. O telefone lá é 3821-8364. E tanto com a parte de química, né? Que eu sou também especialista em mechas, coloração, descolorações e corte. E tem a parte da noite, que eu faço a parte da terapia somente a partir das 19 horas, que ela é até um pouco mais longa esse tratamento, né? Da parte de terapia. E também faço a parte da terapia dentro do salão. O nome do salão é House of Color. E se vocês quiserem ver o meu perfil, é luciano.salk. Luciano, hoje tudo é mais fácil nas redes sociais. Luciano.salk. É isso. Telefone, repetindo para você aí de casa que não anotou, é o 3821-8364. Exatamente. É isso? Exatamente. Luciano Salk, meu amigo, prazer recebê-lo, tudo de bom, sucesso. Espero te encontrar em outras oportunidades aqui no Mais Saúde. Foi combinado. Obrigado pelo convite, obrigado por estar nesse dia até especial, né, que é o novo quadro, tudo, né? Então, obrigado pelo convite. Precisando, é uma honra para mim compartilhar esse conhecimento com todos. É sempre muito bom receber profissionais que contribuem para a qualidade de vida. Tá bom? É isso. Você aí de casa, não sai daí não. Daqui a pouquinho, o nosso próximo convidado, a gente vai falar de primeiros socorros. A gente tem acompanhado aí nas redes sociais os últimos acontecimentos, principalmente com bebês, com crianças. Então fique ligado que é um programa super importante hoje, feito para você.
Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV, você sintonizando na sua televisão, aí na sua casa no canal 8.1 e você que acompanha a nossa programação nos nossos canais, via internet, aplicativo, fique à vontade a participar com a gente. Como eu já anunciei o nosso convidado de agora, tenho a honra de receber aqui no Mais Saúde especial, é o primeiro Mais Saúde numa nova roupagem. Estamos recebendo o técnico em enfermagem socorrista Paulo Ferreira de Macedo. Prazer recebê-lo aqui no Mais Saúde. Prazer é todo meu, ainda mais no primeiro dia, inauguração desse novo quadro. De pé direito, de pé quente. Muito bom. Muito bem, Paulo, é isso. Vamos falar de um tema muito importante. Sim. Parece muito rotineiro, cotidiano, mas é um tema que todos nós, deveríamos de fato, como a gente já conversou aqui nos bastidores, aprender pelo menos os primeiros passos, como se diz, os primeiros socorros. O que é os primeiros socorros? Na verdade, no Brasil hoje, nós temos uma grande deficiência no básico do primeiros socorros. Hoje nós temos, as pessoas, elas pensam que nunca vai acontecer com elas, sempre vai acontecer com o vizinho. E quando acontece, as pessoas começam a ficar desesperadas. O primeiros socorros, eu defendo que deveria ser uma matéria de ano letivo. Em todas as crianças, desde o primeiro aninho ali, elas já deveriam aprender sobre primeiros socorros. Que quando você treina, quando você sabe o que você está fazendo, é muito mais simples. E o índice de vidas salvas por pessoas que estão num local que sabem fazer primeiros socorros é muito grande. Até porque o objetivo é esse, é salvar a vida, né? Salvar a vida, sim. E na época que trabalhei no SAMU, por várias vezes eu chegava para fazer um atendimento e várias vítimas eu vi que morreu. Por quê? Às vezes o SAMU está do outro lado da cidade. Ele gasta 10 minutos para chegar até o local da ocorrência de uma parada cardíaca. E quando nós chegávamos lá, as pessoas estavam gritando em volta da pessoa, da vítima, né? E ninguém fazendo primeiros socorros. E isso, o que acontece? Perdia minutos de ouro. Nós chamamos de minutos de ouro. Aqueles primeiros minutos que quando a pessoa caiu ali com um mal súbito, você começou a fazer os primeiros socorros, aquilo ali tem uma grande chance de você salvar essa vida. Os primeiros momentos ali, segundos, são mais importantes para salvar vidas. Muito importantíssimos. O que é de fato que mais se perde vidas? A demora ao atendimento, ao contato dos primeiros socorros, ou quem faz o primeiro socorro mal feito? O primeiro socorro mal feito e também a falta do conhecimento. Muitas vezes, falta de conhecimento. Nós chegávamos, às vezes, a vítima não precisava, tinha alguém fazendo compressão no tórax da vítima. A vítima estava acordada e a pessoa fazendo compressão, e aquilo ali causava o quê? Quebrava a costela da vítima. Para quem não sabe, o Paulo já fez parte da SAMU, né? Isso, trabalhei no SAMU não o SAMU de Patos, trabalhei no SAMU de Patos de Minas por 14 anos, e nessa mudança agora fui transferido estou trabalhando no Melhor em Casa, que é um serviço de atendimento domiciliar, né? A gente vai falar sobre isso também, só para passar um pouquinho mais de credibilidade. Então, como manusear o paciente, o acidentado ali, é muito importante. Muito importante. E eu sempre falo que as pessoas, às vezes, elas passam 10 minutos gritando. Esses 10 minutos que elas passaram gritando, ligando, elas poderiam estar salvando a vida fazendo compressões. Toda vítima que Nós temos um minuto de ouro que a gente fala, que é do 1º ao 5º minuto. A partir do momento que a pessoa entrou numa parada cardíaca. Do 1º ao 5º minuto, a pessoa entrou, se você imediatamente já reconheceu que aquela vítima entrou em uma parada cardíaca e você já iniciou as compressões torácicas, a chance de sobrevida daquele paciente é enorme. Agora, por quê? Quando a pessoa entra em parada cardíaca, ela fica lá 1 minuto sem respirar, 1 minuto sem circulação sanguínea, 2 minutos, 3 minutos. A partir do 5º minuto, essa vítima começa a ter morte cerebral, a ter perda cerebral. Então, a cada minuto após o 5º ali, 5 minutos, no 6º minuto ela perdeu 10% da função cerebral. Nos 7 minutos, ela perdeu 20%. Quase irreversível. Quase. Se você chegar com 10, 12 minutos, é praticamente irreversível. Paulo, isso você falou em caso de parada cardíaca, mas serve também para afogamento, a todos. Acidente, tudo. Tudo. Inclusive,
vi assistindo agora, que foi matéria em todos os jornais nacionais, né? Aquela criança que se afogou. O pai ali teve um papel importantíssimo. Que o irmãozinho ficou ajoelhado fazendo uma oração e o pai mergulhou na piscina. Ali já tinham se passado alguns minutos. Alguns minutos. E o pai não desanimou, o pai começou a fazer compressão. E o pai tinha contato, tinha conhecimento? Pelo jeito que ele fez, ele tinha conhecimento, porque ele não parou em momento alguma compressão. E com certeza, como socorrista de 14 anos de experiência, com certeza aquelas compressões, não estou aí também dizendo, a fé também, né? Porque o menino estava orando lá, com certeza ajuda. É associado, sempre, tá, gente? Mas o pai ali, com certeza, ele salvou a vida do filho. Então vamos fazer a nossa parte. A gente falou tanto que é importante, até para chamar a atenção do poder público, né? A importância de cursos, de levar essa informação, né, dentro das escolas, dos primeiros socorros, né? E como é que se faz, então, o manuseio? Qual que é o primeiro contato com a vítima? Você quer usar esse aqui? Eu vou usar primeiro aqui a nossa vítima aqui. Vamos lá, então, que esse aí é maior. Vou levantar aqui. Né? Qual que é o primeiro, quando a gente vê um acidente, seja uma convulsão, seja um acidente de trânsito, um mal súbito ou um problema cardíaco, como a gente deve fazer? Qual que é o primeiro contato com o paciente? A primeira coisa que nós devemos fazer, ela é, na verdade, você ter segurança para chegar até o local. Muitas vezes as pessoas, elas chegam até o local e elas colocam a vida delas em risco. Então a nossa segurança é primeiro local. Você viu um acidente, vê se tem segurança para você chegar. Sinalização. Sinalização. Às vezes está numa avenida ou às vezes o paciente caiu num local perigoso. Não tenta fazer algo que você pode se machucar. Você precisa estar bem para atender a outra vítima. Chegou próximo à vítima, a primeira coisa... Tá dando para pegar a imagem direitinho ou prefere que eu coloque o microfone aqui? Tá bom, tá dando para ouvir? Eu coloquei isso, pode colocar um pouquinho para cá, isso. Ficou melhor? Isso, que aí dá para pegar a imagem certinho. É informação muito importante, você que está acompanhando o programa de hoje, que pode realmente, de fato, comprovado, a salvar vidas. Eu cheguei na minha vítima, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar a minha vítima, tocando ao tórax dela, bater, ei, você está bem? E bater de uma forma eficaz, que você pode, que ela possa ouvir mesmo. Toque na vítima, chame ela. E observe se a vítima tem sinais vou falar num termo menos técnico, sinal, se está roxinho a boca da vítima, se a vítima começou a ficar roxinha a boca, se a vítima tem nas mãos, na parte dos dedos, que ela ficou roxinho, você vai observar isso. E depois você vai checar o pulso da vítima. Ô Paulo, vamos lembrar o pessoal de casa, esse primeiro contato com a vítima em caso de acidente, qualquer um, você vai chegar e vai chamar a vítima. Parada cardíaca, para você poder identificar o que está acontecendo. Porque às vezes as pessoas ligam para o serviço de emergência, o SAMU e o bombeiro, e elas não conseguem passar o que está acontecendo com essa vítima. Ou às vezes elas passam, vê uma vítima caída e liga, a gente não sabe o que está acontecendo, até para enviar uma viatura mais adequada para aquele caso. Então quando você chega, chamou a vítima, você consegue visualizar o que está acontecendo. Esse é o primeiro socorro. Você está consciente. Está consciente, chama pela vítima, se ela responde, se ela não responde. Qual o seu nome? Qual que é o seu nome? Se ela tem aquela expansão respiratória, se você está vendo movimento respiratório na barriga da vítima, tudo isso é importante nos primeiros socorros para você poder identificar essa vítima. Se você chegou, chamou a vítima, ela não respondeu, olhou para a vítima, tá roxinho, chegou do lado aqui do pescoço e você colocou os dois dedos, não usa a parte do dedão, do seu dedo polegar, devido a ele ter pulso próprio. Então você vai usar os dois dedos aqui, ó, tá vendo aí na câmera, né? Os dois dedos e vai colocar no pescoço da vítima aqui, perto desceu o lóbulo da orelha, chegou no pescoço da vítima. Vou colocar desse lado aqui que fica mais fácil. Isso, para sentir a pulsação. Isso, você vai sentir a pulsação. Você vai ficar aqui entre 5 e 10 segundos. Não sentiu pulsação, essa vítima, e ela não respira, essa vítima está em parada cardiorrespiratória. Ela precisa imediatamente começar o atendimento. Você vai colocar dois dedos aqui nessa região, você vai ver a parte molinha, ó, tá mole. Tem essa parte dura aqui do ossinho, do externo, você vai colocar e você vai vir com essa região da mão aqui, ó, essa região hipotenar das mãos, e vai pôr sobre a vítima, tá? Sobre o tórax da vítima. E vai começar a comprimir o tórax da vítima. Você vai fazer isso por 2 minutos direto, sem parar. De que maneira? Tem alguma contagem específica? Tem. Você pode de 100 a 120 compressões por minuto. Mas é mais fácil você contar 2 minutos direto. Você vai fazer e você vai contar 2 minutos direto e fazer. Só que o mais importante, enquanto você está fazendo a compressão, acionar o serviço de emergência. Peça para alguém ligar. Muito bem. Coloque no Viva Voz para que você receba um auxílio. Já vai fazer, não pare de fazer a compressão. Fez a compressão por 2 minutos, você vai voltar e vai ver se a vítima voltou a ter batimento cardíaco.
Se essa vítima não voltou a ter batimento cardíaco após você fazer 2 minutos de compressão, você retorna imediatamente e faz mais 2 minutos. Tem como você comprimir aí pra gente de casa entender um pouquinho mais como é que funciona? Se puder levantar a velocidade, pegar meu braço, por favor. A velocidade também. Isso. Ó, o meu braço vai ter que ficar reto na vítima, tá, pessoal? É dessa forma, ó. E sempre lembrando que a vítima deve estar em cima de um objeto fixo, não pode ser em cima da cama. Essa compressão não pode fazer em cima da cama, não pode fazer em cima do sofá, não pode fazer no banco do carro. Tem que fazer em um objeto fixo. Aonde que é o local mais fixo da sua casa ou na rua? É o chão. Vai colocar a vítima no chão, se ajoelhar ao lado dela e vai realizar a compressão dessa forma. Não pode deixar os braços assim, tem que ser com o braço reto e usando a força do ombro você vai fazendo compressões nas vítimas. Dessa forma, vai fazendo. Isso você vai fazer por 2 minutos. 2 minutos, checa pulso. A vítima não voltou, faz mais 2 minutos. Isso até a equipe do socorro chegar. Sem dobrar o cotovelo. Sem dobrar o cotovelo. Cotovelo sempre reto e fazendo essas compressões. Certo? Isso aqui no caso de parada cardíaca. No caso de uma crise convulsiva, pessoal, que o paciente está lá se debatendo, você vai chegar, o paciente está se debatendo, você vai apenas chegar, segurar a cabeça da vítima e vai virar a cabeça da vítima para quê? Para que aquela secreção possa sair. Não tente segurar a vítima, não tente você tentar segurar ela ou dar líquido, nada. Somente vire a cabeça da vítima. Após ela retornar, pode virar a vítima para o lado esquerdo, tá? Vira a vítima para o lado esquerdo e deixa ela nessa posição de conforto até a chegada do serviço médico de emergência, tá? Lembrando sempre, não coloque a mão na boca da vítima. Jamais tente tirar um objeto. É um mito que existe bastante, que a língua enrola. A língua não enrola, pessoal. A língua não enrola. Ela cai. O paciente ele tem apenas uma queda da base de língua. O que é essa queda? Quando o paciente está desmaiado, a língua cai e obstrui a passagem do ar. O que você tem que fazer? Apenas lateralizar a cabeça da vítima, que a língua vai cair para o lado, vai liberar a passagem do ar, ele vai respirar normalmente, certo? Muito bem, Paulo, pode sentar aqui, mas como o Paulo bem deixou claro, que é importante enquanto esse primeiro contato, esse primeiro socorros, sempre contato com a urgência. Sempre, porque quando você liga lá para o SAMU 92, você liga para o Corpo de Bombeiros, você rapidamente também vai receber auxílio através do telefone. Um médico que está lá, o bombeiro que está, ele vai te explicar também, vai te ajudar, te auxiliar no socorro. Muito bem, a gente já acompanhou isso nas redes sociais, as gravações, né, como funciona, o que ajuda e muito de fato. Bom, vamos girar o nosso intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas aí de salvar vidas. Hoje o programa tá fantástico, eu volto já, não sai daí não. É isso, estamos de volta com mais saúde na nova roupagem aqui do programa, muito mais moderno, levando uma dinâmica melhor e mais esclarecedora para você aí do outro lado. Participe com a gente, é o nosso último bloco, a gente está batendo um papo aqui com ele que é socorrista também, técnico em enfermagem, o Paulo Ferreira de Macedo, que tem um projeto fantástico também que você está levando aí para as escolas, né? Porque é até importante, a gente falou isso aqui nos bastidores, a gente cobra do poder público, né, para que tenham atividades e matérias ligadas a um fato tão importante como esse, que é salvar vidas, como é o trânsito também, mas a gente só fica pedindo e não faz nada, e você é um cara que arregaçou as mangas e está indo nas escolas, visitando as escolas, a pedido aí das diretoras, né? É um projeto que pode levar para as empresas também, você que é empresário, você que é diretora, é só entrar em contato com você. Se a produção tiver aí uma faixa de imagens falando um pouquinho sobre... É uma palestra que você leva? Conta pra gente. Na verdade, eu vendo essa necessidade de ensinar nas escolas os primeiros socorros, eu conversando com as diretoras do Zama Maciel, e nós iniciamos um projeto de treinar 2 alunos de cada sala para que eles fossem treinados para serem os socorristas da escola. Então, qualquer evento na escola que tiver, tanto eu acho que trauma... nós só te interrompendo aqui, Paulo, a gente tem imagens aí um pouquinho desse curso, dessa apresentação, isso muito bem, vai falando. E levei para a escola, 2 alunos de cada sala, eles são socorristas. Durante 3 meses eu fico com eles, treinando eles
Toda terça-feira nós temos o treinamento e eles são treinados tanto na parte de trauma quanto na parte clínica. Aí nós estamos vendo uma simulação onde Que é essa que você fez aqui? Isso, onde uma aluna teve uma parada cardíaca, chegando os alunos socorristas, ele já rapidamente, eu deixo uma bolsa lá, até tiro do meu bolso e faço, a gente vai fazer uma bolsa de primeiros socorros para eles. Eles ficam lá com esses itens de primeiros socorros e eles já iniciam esse trabalho. Qualquer aluno que passar mal ali, eles vão fazer os primeiros atendimentos até a chegada. Qual que é a faixa etária aí desses alunos? Esses alunos têm entre 13, 14 e 15 anos. Mas eu já trabalhei com alunos mais novos, né? Com alunos de 10 anos, de 11 anos. E eles aprendem bem. E chegam em casa e transferem esse conhecimento. Olha que importante, que bacana essa imagem aí, ó. Toda essa equipe é uma equipe de socorristas lá da escola, né? No caso de qualquer evento na escola, eles são responsáveis agora por estar fazendo o atendimento da escola. Qualquer coisa, caiu alguém na escola, alguém passou mal, eles inclusive sabem olhar até dados vitais que foram ensinados para eles. Que bacana, até porque na escola a gente não tem, né, socorrista ali, às vezes não tem alguém especializado de fato para poder estar socorrendo, e isso acontece, né? Uma convulsão, algum acidente pode acontecer em qualquer lugar, ainda mais quando tem aglomeração, no caso de escolas, né? Esses dias eu fiz até uma pegadinha com eles, eu treino e cheguei escondido na escola, conversei somente com a diretora, ela sabia, e eu simulei com um aluno passando mal, dei um comprimido, um sonrisal para ele caiu no chão no meio do pátio e começou a passar mal. Rapidamente a minha equipe, que esses jovens que estão aí, eles interviram e fizeram primeiros socorros lá. Desse aluno, fiquei muito interessante. Tem até um vídeo depois, quem entrar no meu Facebook, no meu Instagram, pode ver esse vídeo. Eles rapidamente socorreram um aluno. É isso que é o projeto. É para que qualquer lugar eles possam intervir. De forma gratuita? Gratuita. Eu não cobro nada para fazer esse projeto. É totalmente gratuito, voluntário. Tem até agora, a gente tem um custo com as camisetas deles. Quem quiser patrocinar, ajudar, estamos aí à disposição. Como é que faz para te encontrar? Já vamos aqui antecipar um pouquinho, que é muito... Parabéns obrigado. Fato por essa atitude, não vou nem chamar de projeto, não, pela atitude. Tem que ter muita atitude para poder, de forma gratuita, ter a intenção de salvar o próximo. Que eu tenho certeza que esse é o intuito. Como é que faz para te encontrar? No Instagram, meu seu Instagram telefone? É @Paulo Samuzeiro. Instagram, Samuzeiro. Samuzeiro com Z, tá? @Paulo Samuzeiro. E o meu telefone é o 34, né? 99203 4462. Facinho, então, ó, pessoal que não anotou aí de casa, é o 99203 4462. Você que é empresário, quiser patrocinar esse projeto, né? Você que quer levar na sua empresa, para os funcionários também, né? Aprender o aprendizado, o ensinamento é o maior tesouro do ser humano. E você que é coordenadora, você que é diretora aí de instituições, pode estar entrando em contato, entra em contato aqui com o nosso programa também, com a NTV, que a gente repassa o seu contato. Bom, vamos lá, outro assunto importante, você trouxe até aí de modelo uma sapinha, né, que é mascote aí do meu Mamoré, que ganhou ontem. Parabéns aí ao meu Mamoré, claro. E vamos falar no objetivo, a gente vê muitos vídeos e acontecimentos de afogamentos, de engasgamento, né, de bebês, até com o próprio leite materno. Como é que funciona aí com os bebês? É parecido com os adultos ou não? É bem parecido, só que o bebê você tem que ter um cuidado maior para atender ele. O que acontece? Vamos tratar primeiramente de um engasgo simples em casa. Você vai ter que fazer aí no colo mesmo, aí, ó, para ficar mais... amamentando a criança, percebeu que a criança está engasgada. Mamãe vai olhar, abrir a boquinha da criança e vai ver se ela consegue observar que objeto que está engasgado. Se ela estiver amamentando, vai ser o leite. Mas caso a criança engasgou, você não percebeu, abriu a boquinha, visualizou o objeto. Uma das coisas que as pessoas cometem muito, o erro de tentar tirar. Elas pegam o dedo, o indicador, e tentam tirar. O que acontece? Ela acaba empurrando esse objeto e travando esse objeto, dificultando o atendimento. Observou que a criança está engasgada, você vai apenas trocar de mãos. Segura, vai aqui como se fosse o queixinho da criança, você vai colocar os seus 2 dedos e vai fazer o quê? Vai virar a criança e colocar no seu braço. Colocar ela no seu braço, sente com a parte do bumbum mais alta e a cabecinha mais baixa, segurando aqui a criança no seu braço. E você vai dar 5 tapinhas nas costas da criança, entre as escápulas da criança. 5 tapinhas. Tipo empurrando, né? Empurrando. 2, 3, 4, 5. Deu 5 tapinhas. A criança não desengasgou. Você vai novamente segurar dessa forma e vai voltar a criança para o seu outro braço.
Na linha mamilar da criança, no meio daqui do peitinho dela, você vai usar os 2 dedos e você vai colocar sobre o tórax da criança e vai fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Volta rapidamente para o braço e novamente dê os 5 tapinhas. Lembrando sempre de acionar o serviço de emergência. Muito porque bem. você vai precisar de ajuda se essa criança não desengasgar ou mesmo se ela não voltar. Enquanto você está fazendo as manobras, a ambulância já está deslocando para fazer a ajuda. No caso de um afogamento, a criança está afogada, caiu lá, o que o pai fez naquele momento? Você vai pegar a criança e vai colocar ela sobre um objeto fixo, sobre um local fixo. Pode ser o chão da piscina, pode ser o chão, pode ser ali uma mesa, alguma coisa, e você vai chegar, lembrando que a cabeça da criança, essa parte aqui ao externo, o hospital da criança, ele é bem maior do que a do adulto, ele é maior do que a nossa. Então, quando você coloca uma criança deitadinha, a cabecinha dela faz e ela abaixa a cabeça, ela fica assim dessa forma, dificultando a passagem do ar. Então é mais fácil você pegar a criança e colocar alguma coisinha por baixo, só para ela ficar com a cabecinha mais aberta aqui, para você abrir a via aérea. E você vem com os 2 dedos aqui, Pode ser a própria mão por baixo? Pode ser a própria mão. Ou então você vai segurar a criança desse jeito, ó, sem cruzar os dedos. Você não vai cruzar. Segura a criança e você vai pegar os 2 dedos, ó, entre o tórax da criança e vai fazer 30 compressões direto, tá? 30 compressões, checa pulso. 30 compressões, checa pulso. Tá certo? Essa é o atendimento até a chegada do serviço de emergência para te auxiliar. Mesmo tendo resultado, o bebê voltando a respirar ou não... Voltou, para. Se você voltou a respirar... É importante, eu digo assim, a chegada da autoridade competente, mesmo, né, o bebê voltando, para que leve ele até o suporte básico, né? Porque, na verdade, às vezes a criança, ela voltou ali, mas ela engasgou. O que vai levar essa criança? Ela vai levar ela a ter uma pneumonia. Ela precisa de uma avaliação médica. Mesmo que você conseguiu, a criança voltou, tá chorando. Isso. Chame o serviço, de todo jeito. Inicialmente, chame o serviço de emergência, o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, que depois, posteriormente, o médico do SAMU, ele vai estar avaliando e vai estar levando essa criança até um hospital para ela ser avaliada por um profissional. É importante falar sobre isso, porque havendo o êxito, né, em todo esse manuseio, as pessoas não conseguem salvar, ficam empolgadas, não, já está tudo resolvido e nem esperam o resgate ou o serviço de emergência chegar e depois venha trazer algum trauma, alguma complicação posterior, né? Uma das coisas interessantes é que no afogamento nós temos na literatura casos que a pessoa voltou após 20 minutos. Já teve pessoas que de 20 minutos debaixo d'água e voltou. Esse vídeo que passou agora? Que passou, né? A gente vê que teve aí a nível nacional, do pai socorrendo lá o bebezinho, o irmãozinho orando. Demorou muito tempo, né? Demorou, se eu não me engano, foi quase 10 minutos que ele ficou debaixo d'água. E depois a criança ainda ficou internada por algum tempo. Porque devido a curar a pneumonia, porque ali ela teve água nos pulmões. Ali você vai... É como se fosse uma pneumonia. Vai causar, porque tem o cloro, tem tudo, vai causar uma pneumonia na criança. E ela tem que ser tratada, às vezes, no CTI até. Mas vai ficar bem. E as pessoas, às vezes, falam, não, já morreu, não vou fazer nada. Não. Sempre invista na pessoa. A vida vale muito. Eu falo que você preserva mais vida, você salva mais vidas, às vezes. Você dando o primeiro socorro. Se o primeiro socorro não for bem feito, não adianta lá na frente depois. Não adianta eu ficar com 10 minutos a pessoa parada e depois chegar todo o suporte de um CTI, se eu não fiz o básico, que é o suporte básico de vida. Muito bem. Bom, Paulo, é isso então. Você está levando aí, ministrando, é um curso, né? Uma palestra, um mini curso, pode-se dizer, né? Nas escolas, empresas. Isso. Vamos repetir então aí o contato. Pessoal, muito bacana. Parabéns mesmo de verdade por essa atitude. @Paulo Samuzeiro. Pode chegar um pouquinho mais perto? Deixar aqui. @Paulo Samuzeiro. Esse projeto tem que ser, eu faço de uma escola por vez, né? Devido ao tempo também. Eu trabalho e sempre nas terças-feiras eu estou lá no Zama Maciel, onde eu desenvolvo esse projeto. E também tem um outro projeto legal que a gente faz também, só que esse aí é em parceria com o pessoal do trânsito, aqui de Patos de Minas. Que é muito importante. Em parceria com o pessoal do trânsito, todo mês nós temos um projeto que é aqueles alunos que estão saindo do terceiro ano, que são os alunos que vão tirar a habilitação. E nós fazemos o que lá? Nós damos palestra para esses alunos. Sou eu, né, do Primeiro Socorros, tem o policial rodoviário, terceiro,
que ele vai falar sobre trânsito rodoviário. Então vamos fazer o seguinte, eu gostei demais desse bate-papo hoje aqui com os nossos dois convidados, principalmente aqui com o Paulo. Vou te convidar para você vir em breve para a gente falar desse projeto aí do trânsito, tá? A gente recebeu aqui a secretária de trânsito recentemente, vamos trazer junto com o pessoal aí do Corpo de Bombeiros ou da polícia também, no Opinião Regional, você já é meu convidado. Okay. Fechou? Então vamos lá, mais uma vez seu telefone de contato pro pessoal de casa, quem quiser te ajudar, te apoiar. 34 99203 4462. Muito bem, prazer recebê-lo, parabéns mais uma vez, que Deus continue iluminando aí a sua força de vontade e a sua fé também. Obrigado. Bom, você de casa, o nosso muito obrigado por estar com a gente no nosso primeiro Mais Saúde de cara nova. Te cuida sempre, valora a nossa vida e muita fé sempre. Obrigado.